Sejam todos bem-vindos ao painel literário da Rádio Transmundial. Eu sou o João Paulo Gouveia e hoje eu estou aqui, pastor, né? Isso. Pastor Nilson Ribeiro Luz Júnior. É muito bom receber o irmão aqui. João Paulo, eu que agradeço. Prazer mesmo, obrigado pelo convite, alegria. Espero aí que a gente possa ajudar de alguma forma, refletir juntos aí a partir da palavra. Muito bem. A gente vai falar sobre um livro publicado pela editora Ezion e o nome dele é A Ilusão do Livre-Arbítrio, uma perspectiva bíblica sobre as escolhas humanas e nossa liberdade em Cristo. Muito bem. Primeiro, acho que a gente teria que definir, e você faz isso bem logo no primeiro capítulo, logo no começo, isso. Que é falar o que é liberdade, o que é livre-arbítrio, como é que a gente vê essa coisa toda. Sim. Então, eu começo exatamente assim, né? No comecinho eu faço umas provocações, né? Que a gente vive num mundo que fala muito de liberdade, né? Culturalmente sempre foi assim. Liberdade humana é um tema, né? Não dá pra gente fugir. Literatura, filosofia, teologia, antropologia, quem é crente, quem não é crente, quem é islâmico, é um tema que realmente está no cerne aí da humanidade, né? E a gente vive numa época que às vezes a gente discute, né? A gente começa uma conversa legal e começa a discutir sobre um determinado assunto, só que a gente não definiu no começo. Porque às vezes se definisse, a discussão às vezes até... Não seguiria tanto. Não, exatamente. Né? Então, não ia se acalorar tanto. Exato. Né? E a gente é latino, né? Brasileiro, a gente gosta, né? de dar uma empolgada, é fácil. E rede social aí é mais fácil ainda. Então, no começo, eu me proponho a definir. E a definição que eu dou de livre... Começar com liberdade. Né? Liberdade seria a capacidade para fazer escolha a partir de algumas alternativas, né? Então você já tem um limite aí. O mundo diz que liberdade é a possibilidade de fazer tudo. Isso não é verdade de forma nenhuma, né? Só você subir Isso não é verdade ou isso não é possível? Não é possível de forma nenhuma, Okay. de forma nenhuma, né? Você Porque é um Deus homem... é livre, ele não tem rabo preso com ninguém. Exato. Ele sim Exato. toma as decisões a partir de si, sem nenhum tipo de pressão ou de limite. A pergunta é, será que tem... Aí que tem uma coisa interessante. Será que tem algum limite? É porque a gente acha que limite sempre é negativo, né? O livro eu vou provocar para falar o seguinte: só existe liberdade verdadeira, biblicamente entendida, dentro dos limites de Deus. O mundo acredita nessa loucura, que é possível ter liberdade para fazer tudo. Nunca foi isso. Liberdade é a capacidade de você fazer aquilo que é bom, belo, justo. Mas você vê, gente, até no mundo, tem a música lá do Legião Urbana, né? Sim. Que ele fala disciplina e liberdade. Sim. Então, peraí, esses limites que são impostos pelo processo todo, Sim. ele também se vê como liberdade dentro dele. Exato. Né? E tocou num ponto interessante, e depois a gente tenta definir, até quem não é crente, até quem não tem a Bíblia como referencial para suas reflexões. Mas a Bíblia, né, aquilo que os teólogos chamam de graça comum, né? A chuva cai sobre justos e injustos, enfim. Então, inclusive um não crente, quando ele tem um pouco eu vou chamar assim de luz de entendimento, ele consegue entender que não dá para fazer tudo. Tem um limite, né? Deus teria um limite? Teria, eu vou arriscar dizer, com muito cuidado, mas o limite não tem nada a ver com negativo. Por exemplo, se a pergunta é, Deus pode fazer tudo? A resposta é uma só, claro que não. Deus pode pecar? Deus pode criar uma pedra tão grande que ele não consiga mover? Né? Esse é um paradoxo, né? Que a gente discute bastante em teologia. Exatamente. Né? Então, ele não tem... Deus, é por isso que inseparavelmente perto do conceito de livre-arbítrio e liberdade, você tem um conceito de natureza. Deus tem uma natureza santa e tudo quanto ele faz tem a ver com a sua natureza. Claro. Então, Deus não tem liberdade para mentir. E aí é interessante. Liberdade nunca foi a possibilidade de fazer tudo. Liberdade que você quer, que eu quero, é fazer o que é santo, o que é justo, o que é corajoso, o que exalta a Deus. Eu não queria ter eu não queria pecar, mas não. Então, me corrija se mas eu não defini. Tá, manda tentar lá. Trazer essa reflexão também para os ouvintes. O que você está me dizendo é que a natureza santa de Deus é autolimitante. Exato. Tá. Mas ele poderia.
Mas ele é autolimitado pela sua própria natureza santa. Exato. Porque- A natureza. De repente, talvez, eu só reveria a questão, ele poderia. Se ele pudesse, ele deixa de ser santo, e santidade é um atributo inegociável de Deus. Não, por isso, né? isso que eu tô te falando. É uma coisa que sobrepõe a outra e Sim, que vai sim. travar. Né? Mas poderia? Parece que sim, porque ele pode todas as coisas. Mas vamos dormir com essa tensão. Exato, tem porque é uma tem essa tensão daí. que você também não consegue resolver. Mas você Não- tem sobreposição da natureza dele. Com certeza. Morreu o assunto. E até nesse eu posso todas as coisas, a gente vai ter que qualificar, né? E esse posso todas as coisas não são todas as coisas que a gente imagina. Sim. Porque, por exemplo, Gênesis 1 e 2, o todas as coisas ali não tem nada a ver com pecado. Zero a ver, né? Zero. O antes disso, o Deus lá na eternidade passada, não tem nada a ver com pecado. Então esse pode todas as coisas tem que ser qualificado. Não é pode todas. A gente só leva em consideração a possibilidade de repente ter um pecado, porque a gente tá raciocinando já com a cabeça da queda. Né? Deus nem poderia nada disso. Mas definição: liberdade, capacidade para fazer escolha conforme a natureza. Isso a gente tem. Isso todos têm. Tá. De novo, natureza está ali presente. Mas essa é uma discussão interessante, Interessante. sobre Deus, né? No sentido de trazer essa reflexão de que Sim. a própria natureza dele é autolimitante. O que define a dinâmica das nossas escolhas é o estado da nossa natureza. Adão e Eva, vou pegar só Adão. Adão, antes da queda, ele tinha liberdade, capacidade para fazer escolha conforme a natureza, Ok. e ele tinha um livre-arbítrio. Aí qual que é a definição que eu sugiro no livro? Não fui eu que inventei. É a capacidade para fazer escolha contra a natureza. O único ser, nós entendemos, na Bíblia, na história, que teve esse tal de livre-arbítrio, capacidade para escolher contra a natureza, foi Adão. Ele foi criado no estado perfeito, mas poderia fazer uma escolha que fizesse ele cair da sua perfeição. Tanto é que ele fez. Claro. Ele não foi criado com defeito, ele foi criado perfeito. Mas ele tinha um livre-arbítrio. Ele tinha a capacidade para fazer uma escolha diferente dessa perfeição. Tanto é que ele fez. Tá, você está dizendo então para mim que o livre-arbítrio ele existe realmente, mas ele é pré-queda. Exato. Tá. Exato. E na nova natureza em Cristo Jesus, isso também não é uma condição devolvida para os seres humanos? Boa pergunta. Aí, de novo, vamos para a definição. Será que o cristão ele tem a capacidade para fazer uma escolha contra a sua natureza? Porque qual que é a natureza do cristão? Ela não é mais escrava do pecado. Ela agora foi dada, né, uma natureza nova, que a gente chama de novo nascimento ou regeneração, né? Que é a implantação de vida espiritual, onde antes não tinha. Ok. Então, todo cristão, ele é um escravo de Cristo, ele já tem liberdade cristã, mas ainda não tem a natureza totalmente glorificada. Entendo. Ainda, né, eu acho que eu uso no livro, né, aqueles 3 estágios da salvação. Passado, eu já fui livre da escravidão do pecado. Presente, eu estou sendo livre, não da escravidão agora, é do poder do pecado. A gente está Futuro. usando o gerúndio ou o auristo? Boa, os tempos verbais lá, né? É em português ou em Exato, grego? Né? Então, eu já fui passado livre da escravidão. Ok. Eu estou sendo livre do poder. Futuro, serei livre da presença do pecado. Então eu creio que esses 3 estágios, eles ajudam a entender um pouco qual é o estado do cristão atual. Ele não é mais escravo do pecado, a sua natureza já foi regenerada, ele está num processo progressivo de santificação, mas a natureza dele é essa. Pergunta, ele consegue fazer uma escolha contra essa natureza? Não. Por exemplo, se o cristão decidir assim, ó, daqui para frente eu só peco. Bom, não é cristão. Porque a natureza dele não permite fazer isso, só pecar. E se ele falar assim, ó, antes de ir para a glória, eu consigo me santificar plenamente. Ele consegue? Não. Porque impecabilidade é uma característica só
do lado de lá da eternidade. Então, toda escolha que eu e você, que nós fazemos aqui como cristãos, elas são definidas pela nossa natureza. Eu obedeço a Deus e eu ainda desobedeço a Deus. Enfim. O que você está me falando, então, é que existe um hiato temporal entre a queda do ser humano, exato, e a eternidade. Futura. Neste período, é impossível que eu viva somente pecando e é impossível que eu seja completamente santo. O cristão. Sim. Perfeitamente. Você falou com outras palavras o que eu acabei de falar. Sim. Exatamente isso. Não dá para fugir disso. Muito bem. Mas nós vamos fazer o seguinte, vamos gravar mais um episódio. A semana que vem a gente vai estar aqui de novo. Beleza. Tá bom? Vamos lá. Mas me parece que você tem um recado para dar para os nossos ouvintes e para os nossos telespectorantes, né? Os telespectadores, né? Então, dê o recado aí que parece que tem uma promoção. Vamos né? lá. Você pode adquirir, né, o nosso livro, foi escrito com bastante carinho, para reflexão mesmo. E a ideia é que você compreenda biblicamente esses temas e que haja reflexão, edificação e adoração, tá? Então você pode dar um Google ali na editora Ezion, tá? E entrar com deixa eu ver se eu tenho aqui, porque eu sou horrível nisso daqui. Ezion é H-E-Z-I-O-M. Exato. Tá bom? Editora Ezion. E tem um cupom lá que você pode ter 20% de desconto. É só colocar Nilson 20. N maiúsculo, tá? Nilson 20, e aí tem 20% de desconto. Aqueles que estão acompanhando aqui, os irmãos aqui da Transmundial. Muito bem, então a gente volta a falar sobre esse livro a semana que vem. Até lá, todo mundo, foi um prazer receber o senhor aqui. Eu que agradeço, obrigado aí pela simpatia aí. Valeu.